Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai trazer algumas informações aqui muito importantes sobre a desobsessão na Umbanda. E a gente pegou um material de um médium, um dirigente espiritual chamado Norberto Peixoto, tá? Então, quem tem interesse, busca no canal no YouTube, ele tem vários vídeos muito esclarecedores com riquíssima fonte de informação para você aprofundar e expandir sua consciência sobre a Umbanda, tá? Então, quem tem interesse, busca lá. É uma pessoa maravilhosa e tem uma expansão gigantesca, vai trazer mais um espírito luminoso que veio trazer informações para nós, né? E, pessoal, a Umbanda, ela não é apenas um socorro, um pronto-socorro espiritual, tá? Ela é uma escola filosófica de iniciação profunda, tá? Então, quando você entra num terreiro, você está iniciando uma caminhada espiritual que é longa, que é árdua, mas que é muito recompensadora, né? E o atendimento dentro da Umbanda é um atendimento mais ostensivo, tá? É olho no olho. Você entra na frente do preto velho, você fica na frente do caboclo, fica na frente do Exu, né? Então, isso é o que difere a Umbanda, assim, tem várias coisas que diferem a Umbanda do Espiritismo, mas essa é a principal delas, é o olho no olho. E no Espiritismo tem as sessões de mesa, que é diferente do que é praticado na Umbanda, que não torna a Umbanda melhor, nem o Espiritismo pior, e vice-versa. São outras correntes, são outras doutrinas que vieram para fazer praticamente coisas parecidas, né? Só que com formas diferentes de se executar, tá? Só para vocês entenderem, pessoal, mais de 50% dos consulentes, dos seres encarnados, das pessoas que vão até o centro espírita ou terreiro, estão acompanhados de algum encosto, de algum espírito obsessor, tá? E esses obsessores, eles podem ser indiretos, muitas vezes. Por quê? Às vezes o obsessor, ele se aproxima porque eles estão com fome, eles estão com sede, eles ficam se alimentando etericamente e metabolicamente da pessoa, ver aquela pessoa que está ali um pouco desequilibrada, porque é muito difícil da gente se manter o tempo todo com a vibração alta, né? Nós temos nosso dia a dia, trabalho, trânsito, família, né? Problemas, contas, dívidas, enfim. Temos inúmeros prerrogativas que podem nos baixar a nossa vibração, tá? Então, vez ou outra, um espírito se encosta em você para se alimentar, para beber, ele está com sede, ele está com fome. Então, isso não quer dizer que você seja uma pessoa ruim. Você está passando por um momento um pouco mais difícil, o ideal é sempre que você trate de sair dessa vibração baixa o mais rápido possível, tá? E quando ele encosta em nós, esse obsessor, ele começa a se nutrir e isso pode gerar em nós irritabilidade, pode gerar, às vezes, um apetite desregulado, às vezes um mal-estar, você sente aquele aperto no peito, aquela falta de ar, né? Porque a energia deles é muito densa, eles vivem num plano denso, né? Então eles se aproximam de nós, é como se estivesse infectando o nosso campo áureo, que a gente acaba passando mal, né? A mesma coisa você, por exemplo, ir num lugar onde tem um cheiro muito ruim, num aterro sanitário, no município, você vai lá, é um cheiro horrível, aí você se sente mal, até você sair de lá, né? É parecido, tá? Não é igual, mas é parecido. E aí acaba, a pessoa sem perceber, ela está com um espírito obsessor na volta dela, tá? Nesse caso, quando a pessoa vai até um terreiro, os passes que são aplicados pelas entidades, pelos médiums ali, encostados com suas entidades, o passe dispersivo ele já é o suficiente para que essa energia seja cortada e esse obsessor vá seguir o seu caminho. Então corta esses fios, né, de imantação e encaminha o obsessor para outros ambientes, tá? Dentro de cada casa, no plano astral, há dimensões onde há, digamos assim, repartições específicas para encaminhar aquele espírito e ali ele vai ser ajudado. E aí depois a espiritualidade decide o rumo que ele vai tomar, sempre seguindo o livre-arbítrio dele. Se ele quiser voltar para o umbral, ele tem o livre-arbítrio respeitado e ele retorna para o umbral. É livre-arbítrio, galera. Entende? Não tem... Ninguém, a espiritualidade de luz, ela nunca obriga você a fazer nada. Se você quer continuar no umbral, ela só corta o laço e te deixa numa encruzilhada astral e pronto, resolvido, tá? Então, o livre-arbítrio é sempre respeitado, tá?
Então, nesses casos em que o obsessor se aproxima porque a pessoa está sendo onde o obsessor se aproxima da pessoa, porque está com fome, está com sede, apenas os passes já são necessários, tá? Já para cortar esses laços, tá? O problema se intensifica quando a pessoa encarnada ela tem vícios, tá? Quando ela tem vícios em bebida, tem vício em droga, desequilíbrio sexual, aí o processo é mais complexo, tá? E aí, porque você tira o obsessor de um lado, na esquina a pessoa dobrou a esquina ali e aparece de novo. Porque ela tem um desequilíbrio muito forte. O álcool, o sexo, a droga, isso influencia demais no campo energético da pessoa, né? Então, esses são os casos mais complexos que precisam de um trabalho mais aprimorado de reforma íntima da pessoa, porque a Umbanda não faz mágica, né? O Espiritismo não faz mágica, a espiritualidade não faz mágica, ela mostra o caminho, se você quiser seguir, você segue, né? E também nós temos os chamados, né, que são os chamados pela espiritualidade de papa-passes, né, que é aquelas pessoas que ora tão bem, ora tão mal, que não mudam o seu interior, né, a sua conduta, a sua reforma íntima. Aí ora tá mal, vai lá, toma um passe, fica bem novamente, uma semana depois tá mal, porque não adianta, a espiritualidade não faz mágica, você precisa fazer reforma íntima. Se você não fizer, vai continuar se aproximando de espíritos negativos de você, tá? De nós todos, né? Que eu também estou no meio desse barco aí, como todo mundo, tá? Então, tem outros casos aí que o obsessor é um desafeto do passado, e aí esse é o mais grave, porque é necessário um ciclo bem maior de passes, de aconselhamento, tá? Que é isso que faz a Umbanda. Você senta na frente do Preto Velho, do Exu, do Caboclo, do Herê, enfim, você é aconselhado, tá? É uma sessão de aconselhamento, tá? Para que tanto o encarnado quanto o desencarnado, não esqueça que muitas vezes o desencarnado, o obsessor, está ali do lado do consulente e tá os guias da pessoa, tá os guias daquele centro espírita, tá os guias daquele terreiro, estão ali escoltando esse desencarnado obsessor, né? E também ele está sendo doutrinado, de certa maneira, está sendo doutrinada diretamente pelo guia que está ali. Enquanto a gente está sendo irradiado pelo Preto Velho, pelo Exu, pelo Caboclo, tem uma outra equipe ali tratando do obsessor, tá? Ele também está sendo amparado, assistido, orientado, aconselhado, tá? É que nós não enxergamos, tá bom? Então, eles fazem isso, né, para que tanto o encarnado quanto o desencarnado possa ser esclarecido. E muitas vezes o perdão parte do obsessor, porque o necessário é perdoar, tá? Precisa perdoar, ambas as partes precisam se perdoar, ou uma delas, principalmente uma delas, tem que pedir o perdão, né? Desejar o perdão, para que seja liberto, tá? E muitas vezes, cara, é o encarnado que na verdade é o obsessor. Porque assim, você está encarnado hoje, você não sabe o que você fez no passado, você pode ter sido uma pessoa extremamente ruim e desencarnou, foi para um umbral, e aí quis se vingar de alguém e procurou uma pessoa e obsediou ela até o fim, ela desencarnou e você subiu, encarnou, e aí essa pessoa que você obsediou, ela vira o teu obsessor, ela te encontra e vira o teu obsessor. Quando você acha que você está sendo obsediado, a pessoa só está se vingando porque você obsediou e levou ela ao desencarne. Só inverter os papéis, entende? Às vezes você é o obsessor, às vezes nós somos o obsessor encarnado. Estão só se vingando de nós, entende? Vocês conseguem compreender isso? Então, muitas vezes, o próprio obsessor, ele perdoa você por tudo que você fez, por tudo que nós fizemos para ele no passado, e ele se liberta, sobe para hospitais de refazimento, pronto-socorro, né, e vão ser amparados e ali seguir com suas vidas, né. E aí vem, né, o Xangô, os cavaleiros de Ogum determinam esse vínculo que está rompido, rompe esse vínculo e parte para o amparo, porque o nível de consciência mudou, entende? Como o nível de consciência precisa mudar para a pessoa poder expandir e para a pessoa poder se desenlaçar se romper esse ciclo de obsessão. Então é isso, tá? Perdão, principalmente, ou parte de você ou parte dele. Geralmente parte do próprio obsessor, porque ele está se vingando de você, de nós, porque você fez algo no passado, nós fizemos algo para ele no passado, hein? Então perdoa o mais rápido possível, e assim você se liberta, tá? E aí tem os obsessores que são enviados, pessoal, para fazer magia negra em nós, tá?
Esses também são retirados com auxílio de elementos da própria gira ali, fogo, né, água, álcool, que interrompem essa sintonia. Tem a fundanga, que é uma explosão de pólvora, né, que ele desmantela, desestrutura essas energias ali que estão no campo áurico do consulente, tá? Esses são espíritos que, por exemplo, a pessoa foi feito um trabalho para aquela pessoa. Muitas vezes esses magos e feiticeiros eles têm espíritos de baixo calão, baixa hierarquia, como eguns, né, quiumbas mais rasos, que são enviados para fazer esse trabalho de obsessão, tá? Então eles enviam e depois fazem o pagamento para esses eguns ali com pílulas de drogas, com elementos que dão para eles prazer, satisfação, dão alimento, dão comida, né? Eles se alimentam da energia, dão drogas, né? E assim eles ficam sendo escravizados para nos obsediar e são pagos através disso, né? Porque são espíritos muito apegados à matéria. Então, por exemplo, ninguém muda após o desencarne. E a gente continua sendo sempre o mesmo. Se a gente era viciado em droga quando desencarna, a gente continua viciado em droga. E aí a gente o encarnado fica na abstinência de qualquer tipo de droga, de qualquer tipo de vício. E aí esses magos, esses feiticeiros, eles se aproveitam disso. Ó, eu te dou aqui um elemento energético que vai te deixar na mesma vibe da cocaína, na mesma vibe do álcool, na mesma vibe da maconha. E aí esse desencarnado vai e é escravizado, obsedia quem o mago ou o feiticeiro quer que ele obsedie, e depois é pago com essas sensações, porque ele ainda é muito apegado à matéria, tá? A mesma coisa acontece com quem é muito apegado à matéria e não teve nenhuma base espiritual. Quando desencarna, chega lá e sente muita fome, muita sede, eles são ludibriados por esses espíritos mais inteligentes, digamos assim, inteligentes para o mal, né? Para poder escravizar esses espíritos. Ó, eu te dou comida, eu te dou água, mas você vai ter que fazer um trabalho aqui para mim, tá? Após os obsessores serem desligados, pessoal, eles são encaminhados para as tronqueiras ou os cruzeiros das almas, tá? Se você já foi em algum terreiro de Umbanda, muitas vezes tem terreiros que você consegue ver a tronqueira lá dos Exus, você consegue ver o cruzeiro das almas, tá? E é ali que ficam na contraparte astral uma parte onde esses espíritos são encaminhados para fortalecimento, eles são fortalecidos, são limpados, né? E aí parte para onde os guias decidirem que aquele espírito vai partir, se ele quiser, obviamente, né? Se vai ser para um hospital no plano astral, se vai ser para um campo de contenção, se vai ser para uma calunga pequena, tá? Ou espaços de decantação, né? Sempre sobre a força ali de Omolu e Yansan, tá? E depois dessa gira, depois desse ambiente, que muitas vezes fica pesado, é necessário fazer uma descarga energética no ambiente, né, e dos médiuns. E isso tem que ser feito com maestria, tá? Para que o terreiro se renove, para que na próxima gira não esteja nenhum tipo de energia da gira anterior, porque senão as pessoas podem absorver essa energia, né? Porque o médium também tem que fazer essa parte, né? O médium ele não é médium só no dia da gira, o médium é médium 24 horas por dia, tá? Ele precisa de preceito, precisa evitar algumas coisas antes da gira, né, para poder ficar o mais centrado energeticamente possível naquele momento, né? Então precisa desses fundamentos sólidos, porque ele absorve muita energia densa. O médium ele absorve, né? Ele precisa se decantar, precisa ser limpado, tá? E essas energias elas vão sendo acumuladas durante os atendimentos. Como eu falei, o médium fica frente a frente com o consulente, junto, incorporado ali com sua entidade, né, com o seu espírito. Então ele absorve certo tipo de energia ali que depois precisa ser limpo, tá? E vez ou outra, não é raro, ele pode ir para casa com alguma coisa. Então a parte que o médium tem que fazer, que é a parte que ele precisa fazer, é muito importante, que eu já vou explicar, né? Então, isso tudo acontece também, pessoal, antes de vocês perceberem, antes de você que é consulente, que vai num terreiro, vai no centro espírita, há uma parte de palestras e orientações antes das giras, que é muito fundamental para
instruir os consulentes, né, as pessoas visitantes, sobre a obsessão e também sobre a reforma íntima, tá? Porque a Umbanda, ela atua pelo aconselhamento, tá? É conduzido por pretos velhos, por caboclo, né, com passes, doutrinas e descarrego leve. Então, essa é a forma, digamos assim, preferencial de se fazer um trabalho. Tem casas, e eu não estou aqui para criticar nenhuma, tá? Eu estou explicando para vocês quais são os tipos de trabalhos que a maioria das casas fazem, tá? Então, tem casas onde não existe o médium incorporar o obsessor para doutrinar e casas que existe o médium que incorpora o obsessor, tá? Que o obsessor irradia no médium de transporte para ali ser encaminhado, dar o choque anímico, tá? Existem outras casas que separam um dia específico para desobsessão e esse próprio obsessor é cortado o seu vínculo e parte para o caminho dele, tá? E essa é uma forma mais, digamos assim, segura e pedagógica, segundo o Norberto Peixoto, porque quando se puxa o obsessor para o campo áurico do médico, isso é um recurso técnico que é uma exceção, tá? Usado em casos mais graves, assim, de apego intenso, tá? Ou de manifestações hostis. E isso está sempre ancorado sobre a guarda de Exu, tá? De Ogum e a firmeza do terreiro. Então, assim, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que a Umbanda é compreender que a Umbanda ela não faz mágica, tá? É um processo de esclarecimento, precisa de reforma íntima, precisa de perdão, onde o consulente, o encarnado, médium, desencarnado são amparados para que se libertem junto, tá? Então, a Umbanda serve para todos, ela não renega ninguém, não renega o encarnado, não renega o desencarnado. Esse é o lema da Umbanda. Com os espíritos superiores aprenderemos, aos espíritos atrasados ajudaremos, a ninguém renegaremos. E o médium ele tem que fazer a sua parte, ele tem que tomar seus banhos, ele tem que defumar a sua casa, ele tem que ter o seu ponto de firmeza em casa, manter sempre os pensamentos mais elevados possível, mesmo que seja difícil. A sua conduta ela tem que ser o mais reta possível, né? O que acontece hoje muitas vezes é o contrário. A pessoa ela simplesmente acha que ela entra para dentro de um terreiro e está tudo certo, ela vai ser limpa, ela vai ser ajudada, que é o que acontece hoje em dia, que muitas pessoas também vão até os terreiros achando que a sua vida vai ser resolvida em uma gira, ou que elas vão receber todas as informações, tintim por tintim, uma receita de bolo de como elas vão conseguir as coisas, como elas vão conseguir ter mais dinheiro, como elas vão conseguir tal relacionamento. Só que não funciona dessa maneira. As pessoas vão com uma ideia muito fantasiosa do que é a realidade. E aí elas acabam caindo em todo tipo de esquema corrupto dentro de terreiros, né? Porque pais de santos, mães de santos que fazem trabalho para amarração amorosa, fazem trabalhos que cobram rios de dinheiro para fazer determinada limpeza. Umbanda é caridade, nada se cobra. O ideal é que nada se cobre. Claro, existem a cobrança justa pelo trabalho, né? A pessoa estudou para aquilo, fez cursos, né? Mas é um valor justo. E isso é plenamente aceito e com certeza você precisa prosperar. Espiritualidade é prosperidade. Mas estamos falando aqui de casos onde as pessoas, para fazer uma limpeza em casa, você cobra R$2.000, para fazer uma desobsessão, R$2.000, R$3.000, R$30.000. Então engana-se as pessoas para ganhar dinheiro em cima delas, né? Esses são os trabalhos onde a espiritualidade não está mais presente lá. Não tem mais espiritualidade de luz acompanhando esse tipo de pessoa, esse tipo de médium, esse tipo de pai de santo, esse tipo de dirigente espiritual. Não tem mais. Acabou. A espiritualidade se afasta porque você se afastou. Porque o dirigente, o sacerdote, o líder, ele se afastou da luz. Aí a espiritualidade respeita e quem assume são magos, são feiticeiros, são quiumbas espertos, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente não cuidar dos nossos pensamentos, não cuidar da nossa conduta. Não adianta a gente ir numa gira na quarta-feira, no outro dia, a primeira fechada que a gente toma numa pessoa que muitas vezes foi sem querer, ninguém quer fechar o outro, ninguém quer bater no outro, né? Mas você sai esbravejando, capaz de sair do carro e bater na pessoa. Você tenta passar a perna no teu colega de trabalho para subir de cargo. Você mente, você vive nas drogas. Então, isso é uma coisa que
precisa partir de nós, tá? Se não partir de nós, a espiritualidade ela só vai, obviamente ela vai te amparar, ela vai te ajudar, ela vai desobsediar você, mas você vai sair do portão para fora e o espírito vai encostar de novo. E a espiritualidade vai respeitar, porque é você que está querendo desse jeito, tá bom? Então eu espero que essas palavras possam trazer elucidações para todos.